Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa terceira aula sobre o processo de independência do Brasil. E nesta aula nós veremos os últimos acontecimentos que conduziram o Brasil definitivamente à sua independência. Portanto, nesta aula, nós iremos ver como que o Brasil foi definitivamente de colônia a país independente. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, dá aquela moral para nós, se inscreva no nosso canal, dá aquele like bacana, né? E, se possível, ative as notificações desse vídeo para sempre que nós postarmos nossos vídeos, vocês irão receber aí de forma imediata, beleza? Então, pessoal, sem mais enrolação, bora para a aula. Bom, pessoal, como é de praxe no nosso canal, nas nossas videoaulas, nós sempre deixamos aqui para vocês os caminhos que nós devemos trilhar na nossa aula, que são os nossos objetivos. Então, vamos ver aqui quais os objetivos que nós teremos que seguir, ou seja, quais os caminhos que teremos que trilhar, aonde deveremos chegar. Vamos lá, para a aula de hoje, eu tracei aqui alguns objetivos mais específicos que, ao final dessa aula, nós teremos que alcançar. Vamos lá. Primeiro, compreender como se desenrolou o processo político que resultou em 1822 na independência do Brasil. Então, é preciso ressaltar que uma série de acontecimentos, não só no que diz respeito à colônia brasileira, mas uma série de acontecimentos que se perpassavam em Portugal e até mesmo na Inglaterra, contribuíram para que o Brasil se tornasse independente. Então, nós iremos buscar compreender de que forma isso se desenrolou nesta nossa aula. Outra coisa, entender o contexto histórico que motivou o início do processo que levou à emancipação política do Brasil. Muitos historiadores dizem que debatem, né, concordam que o processo de emancipação política do Brasil teria tido início já a partir do século XVIII, durante uma série de acontecimentos e crises no sistema colonial, a partir dos quais, por exemplo, você teve a Revolução, melhor dizendo, teve a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, as próprias ideias iluministas que estão agora no continente americano, enfim. No entanto, a maioria dos historiadores concordam, debatem que esse processo de emancipação política do Brasil tem início a partir da chegada da família real portuguesa no Brasil. Nós iremos buscar compreender melhor como que se desenrolou esse contexto e debater as melhores teorias para essa ideia. E o nosso outro objetivo é analisar os impactos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ou seja, uma coisa está relacionada com outra. O terceiro objetivo está diretamente relacionado ao segundo. Então, esses serão os caminhos que nós deveremos trilhar nesta aula, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, como eu estou falando para vocês, a chegada da família real muda o panorama, muda a realidade das terras brasílicas, né? Esse evento aqui, essa abertura dos portos às nações amigas, foi uma das primeiras tomadas de decisões feitas por Dom João VI e já para beneficiar os ingleses, certo? Além disso, o que mais aqui que vai mudar com a chegada da família real portuguesa ao Brasil? Isso é de fundamental importância, essas tomadas de decisões, essas medidas tomadas pela corte portuguesa aqui no Brasil,
para uma série de acontecimentos que irão caminhar cada vez mais rumo ao processo de autonomia política do Brasil. Outro acontecimento importante, já alguns anos depois da chegada da família real ao Brasil, foi em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas. Então, percebam que as atitudes aqui tomadas pelo Dom João VI, melhor dizendo, pelo Dom João, porque ainda não era Dom João VI, não é só após a morte da rainha, era o príncipe regente, porque nesse momento a rainha Dona Maria I se encontrava bastante doente, mas quem estava no comando era o Dom João, então ele ainda não era sexto porque ainda não era rei. Mas percebam que uma série de acontecimentos que tomado por ele para beneficiar as relações comerciais com a coroa inglesa. Beleza? Pessoal, e aqui olha só, de colônia à sede da monarquia portuguesa. Por que que o Brasil vai de colônia à sede da monarquia portuguesa? Isso significa aqui dizer que o Brasil já é um país independente? Ainda não. Significa dizer o quê? Que agora o Brasil, a colônia, é a sede da monarquia portuguesa. Por quê? Porque a realeza portuguesa, a rainha de Portugal, o príncipe regente, todos estão aonde? No Brasil, né? Então, esse fato, essa chegada da família real trouxe grandes repercussões. Como eu falei para vocês, primeiro chegaram até Salvador, depois, a partir do dia 8 de março de 1808, a família real chegou ao Rio de Janeiro. E aí, isso foi um maior acontecimento da história da colônia até então. Nunca um nobre, melhor dizendo, nunca um rei ou um príncipe regente de Portugal ou alguém ligado direto ao trono de Portugal teria estado no Brasil antes. A primeira vez que um rei de Portugal, uma rainha de Portugal pisa nas terras brasílicas, pisa no Brasil. Então, isso foi um acontecimento, né? Todas as pessoas se amotinaram para ver a chegada da família real, ao som dos sinos, dos tiros de canhões. Autoridades da América Portuguesa receberam ali os ilustres visitantes, né? Diante dos olhos curiosos de uma multidão que, como eu falei, se amotinavam ali, melhor dizendo, se aglomeravam para ver essa chegada. Como eu destaquei aqui nessa pintura, né? É importante destacar para vocês, importante mostrar como teve repercussão, né? Então essa chegada foi acompanhada aí de muitos festejos e aos poucos a colônia transformou-se em sede da administração portuguesa. Então a realeza portuguesa estava aqui no Brasil, a coroa portuguesa estava aqui no Brasil e o mais interessante, daqui governando Portugal. Houve uma inversão, né? O rei não está mais governando a colônia da metrópole. Ele está governando a metrópole da colônia. Então, houve aí o que alguns historiadores, como Emília Viotti da Costa, chamam de interiorização da metrópole. A família real estava agora na colônia. Então, aos poucos, essa administração portuguesa, a administração do território portuguesa, da monarquia portuguesa, estava agora aqui na colônia brasileira. Então, repartições que cuidavam das finanças, por exemplo, do comércio, da agricultura e de outros serviços foram transferidas para o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Cabe lembrar que, nesse momento, o Rio de Janeiro é a capital da colônia, a capital do Brasil. Beleza? Vamos ver agora outras transformações provocadas por essa chegada da família real ao Brasil. Olha só, inovações na cidade da corte. Cabe destacar qual é a cidade da corte. Na verdade, só relembrar, repetir, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a cidade escolhida
pelos portugueses, pela realeza portuguesa, para viver. Uma cidade que tinha uma infraestrutura melhor. Não sei se dá para dizer melhor ou menos pior em relação às outras cidades. O fato é que, a partir da chegada da família real, essa infraestrutura teve uma grande transformação. Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e aterros, e estradas foram construídas. Então percebam que vai ser construído aí uma melhor infraestrutura para dar mais conforto para esses nobres, né, para a família real. Em 1808 criaram-se, por exemplo, a imprensa régia, o Real Horto, que é o atual Jardim Botânico, e o Banco do Brasil, que existe até os dias atuais. Então, a série de infraestrutura, de aparatos foram sendo construídos para administrar o reino, assim como para dar mais conforto para os nobres portugueses que agora estavam no Brasil. Além disso, em 1810 foi fundada também a Real Biblioteca, que é a atual Biblioteca Nacional, que infelizmente há poucos anos atrás sofreu um grave incêndio e aí perdendo quase todo o aparato que lá existia há mais de 200 anos, uma grande perca para a história do Brasil. Então, uma biblioteca com milhares de exemplares de livros que foram trazidos durante a viagem da família real para o Brasil. Em 1806, olha só, isso aqui é um detalhe muito importante, chegava ao Brasil a missão artística francesa, formada, entre outros artistas, por Nicolas Antony de Taunay e Jean-Baptiste Debré, mais conhecido como Debré. Essa missão aqui, era uma missão principalmente de pintores que pintaram, na linguagem da época, melhor dizendo assim, pintaram o Brasil, retrataram o Brasil, as belezas brasileiras, as relações de trabalho, o modo de vida do povo brasileiro. Então, é muito encontrado nas pinturas, principalmente desses dois artistas aqui, principalmente do século XIX. Esses dois artistas, esses dois pintores, pintaram o Brasil do século XIX. Então, algumas das inovações aqui para nós entendermos melhor como que o Brasil vai se transformando principalmente o Rio de Janeiro. Nós não podemos dizer o Brasil como um todo, mas principalmente o Rio de Janeiro vai passando por uma grande transformação. Além desses elementos que eu já destaquei aqui, nós temos mais alguns. Vejam, tornaram-se comuns eventos como bailes, óperas, jantares aristocráticos, bem como o beijamão, cerimônia típica de monarquias europeias absolutistas, em que o rei ouvia queixas dos súditos e podia conceder a eles benefícios e favores. Nós temos aqui uma imagem para ilustrar melhor essa realidade. Vejam só que interessante, nós temos aqui essa ilustração. Mas antes de falarmos mais sobre ela, observem aqui mais eventos que passaram a fazer parte da realidade do Rio de Janeiro, como bailes, óperas e jantares aristocráticos, eventos que são inerentes às famílias reais, aos nobres. Então, como eu falei para vocês, precisava ser construído todo um cenário, na verdade foi construído todo um cenário para essa vivência da nobreza portuguesa no Brasil, da realeza portuguesa no Brasil. E se foi se consolidando aí uma nova elite colonial relacionada diretamente à família real portuguesa. Aqui nós temos esses momentos onde os grandes proprietários de terra, os aristocratas, né, além de outros membros da elite brasileira, se reuniam com principalmente o príncipe regente, né, em troca de favores, em troca de concessão de favores, de concessão de bens, de terra, entre outras coisas, né? A cidade do Rio de Janeiro passou por um rápido crescimento urbano nesse período, mas
Em contraste com o luxo da corte, as condições de vida da maior parte da população eram precárias. Cabe destacar aqui que ainda existia, como mão de obra preponderante no Brasil, as relações de trabalho escravista, apesar do Brasil estar aí se modernizando e tudo, mas ainda existia uma grande maioria da população que simplesmente eram escravos, viviam em péssimas condições. Então aqui essa imagem ilustra bem o que a historiadora Emília Viotti da Costa chamou de interiorização da metrópole, ou seja, os governantes da metrópole estão aonde? Estão no interior. Quem era o interior? O interior era a colônia, ou seja, era o Brasil. E é aqui do Brasil que esses nobres portugueses governam Portugal, porque poucos anos depois da chegada deles ao Brasil, Napoleão Bonaparte, o exército de Napoleão Bonaparte foi expulso de Portugal, mas Dom João VI não desejava voltar para Portugal, embora que mais adiante nós vamos ver que ele foi forçado a fazer isso. Beleza? Olha só, uma nova dignidade ao Brasil. O que isso representou? Com a derrota napoleônica, vejam só, agora nós vamos já, a partir desse momento, entender como que o Brasil deixa de ser uma colônia. Vejam só, com a derrota napoleônica, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena, que aconteceu entre 1814 e 1815, determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão retornassem ao poder. Em suma, o que isso significa? Significa que Dom João, agora já rei de Portugal, porque a Dona Maria I, a rainha que antecedeu a ele, havia morrido, né, sua mãe, Dom João VI, a partir disso, poderia voltar para Portugal e assumir o trono como rei. No entanto, não foi isso que aconteceu. Dom João VI, assim como muitos da realeza portuguesa, estavam totalmente adaptados ao Brasil e não queriam retornar a Portugal. Desse modo, vejam só, Dom João, como eu falei para vocês, deveria regressar a Portugal para assumir o trono. Porém, a família real já estava devidamente instalada no Brasil e Dom João, assim como muitos de seus súditos, vindos com a corte, não tinham a intenção de voltar tão cedo a Portugal. E agora, o que aconteceria? A solução encontrada pelo príncipe foi elevar sua colônia americana em dezembro de 1815, a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Vejam só, a partir desse acontecimento aqui, a partir desse decreto, a partir dessa data, o Brasil não é mais uma colônia. O Brasil agora é o que então, professor? O que o Brasil é? O Brasil, a partir desse momento, é o que? Um reino. É um território vinculado ao Reino de Portugal e Algarves, que é uma região ao norte de Portugal, que também pertencia aos portugueses, que também pertencia à coroa portuguesa. Então, a partir dessa data, a solução encontrada por Dom João para não voltar para Portugal foi transformar o Brasil em uma região que não mais seria uma colônia, e sim um reino. E se o Brasil era um reino vinculado a Portugal, então Dom João VI poderia governar Portugal, assim como o resto das suas terras aqui do Brasil. Então, a partir desse momento, o Brasil não é mais uma colônia. No entanto, já podemos dizer que, a partir de agora, o Brasil já é um país independente, desvinculado de Portugal? Não. O Brasil ainda não é um país independente. O Brasil ainda não é um país desvinculado do reino português. Vamos ver como é que isso aconteceu. Mas no meio de todos esses acontecimentos, 2 anos depois do Brasil ter se tornado um reino unido a Portugal e Algarves, aconteceu a Revolução Pernambucana.
Ora, se o Brasil caminhava a passos largos, por que então que a população ainda continua se rebeliando? E aqui houve inclusive uma revolução. Vamos entender qual o contexto dessa revolução. Vamos buscar compreender, para assim nós entendermos a relação dessa revolução com o período que está acontecendo. Vamos lá. Olha só, o Nordeste, que principalmente entre os séculos XVI e XVII desfrutou de riqueza e prestígio, trazido pela economia açucareira. Vimos isso em outro momento. Mas no século XIX, então 1817, nós já estamos no século XIX, né? Então, no século XIX, enfrentava uma situação crítica, uma situação de penúria, uma situação de crise, principalmente uma grave crise econômica que acontece a partir do declínio da cana-de-açúcar, como nós destacamos em outros momentos. Na região das Antilhas, na América Central, começou a produzir açúcar e a fazer concorrência frente ao açúcar brasileiro. Então, o negócio do açúcar, que outra hora era o principal negócio do Brasil, no início do século XIX, passava por uma grave crise econômica, né? Então, nesse período, a região, como eu já destaquei, passou por uma grave crise econômica causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação. E aí, nesse cenário, o que é que nós temos? A população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos e com a sobrecarga de impostos, vejam só, de impostos cobrados pela coroa. Não pensem que a vinda da família real para o Brasil melhorou a vida daqueles que não eram portugueses, né? Nós já falei em outros momentos que nós não podemos ainda chamar o povo que habitava a colônia de brasileiro, porque não existia a ideia de nacionalidade, não existia a ideia de país, de nação. Então, mas é importante destacar que aqueles que não eram portugueses ou que não faziam parte da elite portuguesa não tiveram benefício nenhum com a chegada da família real portuguesa no Brasil. Não trouxe mudanças econômicas, financeiras para essa população. Então, a grande maioria da população dos povos brasílicos continuaram na penúria, né? Continuaram passando grande necessidade e a grande maioria, cabe destacar mais uma vez, eram até mesmo escravizados. Então, nesse cenário, eclodiu a Revolução Pernambucana, que buscavam, o que eles buscavam? Autonomia política, né? Então, a combinação desses fatores levou a Revolução Pernambucana em 1817. E quem participou dessa revolução? Vejam, padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terra e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram uma república. Aqui cabe um destaque muito importante. A Revolução Pernambucana foi o primeiro movimento, a primeira revolução a conseguir autonomia política em relação a Portugal, embora que depois os portugueses retomaram o poder, mas por alguns meses, por poucos meses, os pernambucanos conseguiram tomar o poder e instituíram ali uma república. E aí cabe lembrar das ideias iluministas, mais uma vez, que pregavam a existência da república, né? Eram republicanos. E aqui vocês podem me dizer, professor, mas se a elite era beneficiada com a presença da corte portuguesa no Brasil, por que proprietários de terras também fizeram parte dessa rebelião? Esses proprietários de terra tinham interesse na emancipação política, para dessa forma reduzir a taxação dos seus impostos, pagar menos impostos e poder escolher os seus próprios governantes. Aí explica a presença de membros da elite participando dessa rebelião, né? O movimento
instalou um governo provisório, inspirado no diretório lá da Revolução Francesa, com ideias iluministas, né? E propôs a elaboração de uma Constituição que expressasse os princípios do liberalismo, a liberdade, mais uma vez a presença das ideias iluministas, de imprensa, a soberania popular e a tolerância religiosa. Cabe lembrar também que nesse período o Brasil tem uma religião oficial que é a religião católica. Não poderia ter nenhuma outra manifestação religiosa nesse momento que não fosse católica. Então eram algumas das exigências dos pernambucanos, embora que esse movimento, como eu falei para vocês, chegou ao poder, instalar uma república, mas poucos meses depois foram destituídos do poder e a coroa portuguesa retomou o controle. Porém, não havia unidade entre os revoltosos. Os pobres queriam conquistar a igualdade iluminista, né? Ideia iluminista, enquanto as elites buscavam a autonomia política, queriam se ver livre do controle de Portugal, enquanto que a maioria da população, que era pobre e miserável, queria apenas igualdade entre os povos, entre a população, melhor distribuição de renda, de terra, entre outras coisas. Então, por não haver essa unidade entre os próprios revoltosos, o movimento acabou enfraquecendo e foi o que levou à derrocata da Revolução Pernambucana. Então, pessoal, só retomando a ideia que eu falei para vocês, as pressões das cortes portuguesas acabaram forçando o Dom João VI voltar a Portugal. Agora, o desejo das cortes portuguesas era que o Brasil fosse recolonizado e que voltasse a ter restrições de liberdade administrativa e comercial e, principalmente, o restabelecimento dos monopólios e privilégios dos portugueses. Mas Dom João VI deixou Dom Pedro no seu lugar, deixou como príncipe e regente. Vamos ver qual o resultado disso. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver agora quais os últimos passos que Dom Pedro I, que seria o futuro Dom Pedro I, na verdade, enquanto era só príncipe regente, era só Dom Pedro, deu rumo à proclamação da independência. Então, Dom João VI volta para Portugal, deixa seu filho Dom Pedro representando a coroa portuguesa aqui no Brasil. A maior parte da elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiava a ideia de que Dom Pedro governasse o Brasil, ou seja, teria um monarca português que garantiria liberdades conquistadas a partir de 1808 e evitaria uma mobilização social pela independência. Então, percebo que a grande maioria dessa elite, que era composta por portugueses, não desejavam a independência do Brasil, mas desejavam ali que houvesse principalmente uma autonomia no que diz respeito a questões econômicas, ao comércio. Além disso, as elites do Brasil temiam também uma rebelião escrava, como aconteceu no Haiti. No Haiti, que nós já falamos em outros momentos, os escravos conduziram uma rebelião que levaram ao Haiti a um processo de emancipação política controlada pelos escravos. Isso foi único na história aqui do continente americano. Então, isso também causava grande pavor, grande medo à sociedade, principalmente à sociedade agrária brasileira. Então, a grande maioria apoiavam essa permanência de Dom Pedro no Brasil, governando em nome da coroa portuguesa. Percebendo o objetivo dos brasileiros, as cortes exigiram também o retorno de Dom Pedro a Portugal. A decisão do príncipe regente, anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, foi de permanecer no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Foi o dia que Dom Pedro proferiu a célebre frase: se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que eu fico.
e esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, dia que Dom Pedro decidiu não retornar ao Portugal, decidiu permanecer no Brasil. Isso significa que o Brasil já se tornou um país independente? Ainda não. Vamos já chegar lá. Vamos ver outras coisas que aconteceram que contribuíram para isso. Vejam, as relações entre as cortes e o Brasil se deterioraram a cada dia. Cabe lembrar que agora a nobreza portuguesa, as cortes portuguesas voltaram para Portugal junto com Dom João VI e desejavam recolonizar o Brasil. Então, em uma viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu notícia de que as cortes haviam reduzido seu poder como príncipe regente. Então, as cortes portuguesas haviam tomado normas que faziam com que o poder de Dom Pedro fosse limitado. Na carta, o ministro do Conselho de Estado, José Bonifácio de Andrade e Silva, insistia para que Dom Pedro rompesse com Portugal, ou seja, se libertasse das amarras políticas que ligavam o Brasil a Portugal e tornasse um Brasil um país independente. No entanto, cabe lembrar que Dom Pedro era português, filho de Dom João VI. Será que ele realmente teria interesse disso, sendo que ele era o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, que ele iria governar Portugal? Será que isso vai acontecer? Vamos ver. Então, diante da ameaça de perder o seu poder total, o que Dom Pedro fez? No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E, em outubro, foi aclamado como imperador. Contrário do que muita gente queria, o Brasil, após se tornar um país independente, não instalou uma república, mas sim uma monarquia, o mesmo modelo que era adotado por Portugal. Tinha um monarca que governava de forma centralizada e detinham todos os poderes em suas mãos. As elites se aproximaram então de Dom Pedro para evitar, vejam só, a participação popular na luta pela independência e assim garantir os seus privilégios. Portanto, o Brasil, que nasceu da independência, era um país monárquico e escravagista, ou seja, tinha um rei com poderes absolutos e a população continuou sendo a maioria de escravos. Ou seja, o Brasil deixou de ser colônia, se desatrelou das amarras de Portugal, virou um país independente. No entanto, isso não trouxe grandes transformações para a população. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico continuou rico. Quem era escravo continuou escravo. Não teve grandes repercussões de maneira geral para a população. Então, agora, nós temos uma determinada situação. O Brasil se tornou um país independente, beleza? Dom Pedro declarou isso, mas será que Portugal concedeu essa autonomia política para o Brasil, digamos assim, de mão beijada, sem nenhum atrito, sem nenhum conflito? Então, essa independência, ela não foi homogênea. Muitas pessoas que habitavam o Brasil, que viviam no Brasil, obviamente a maioria de portugueses, não desejavam essa independência. Houve vários conflitos, vários motins, várias rebeliões. No próprio estado do Pará, por exemplo, cabe destacar que os paraenses não aderiram de imediato a independência do Brasil, não aceitaram a independência, porque no estado do Grão-Pará, como era chamado na época, existia uma elite portuguesa dominante. Então, o Pará só aderiu à independência do Brasil quase um ano depois, do 7 de setembro, só no dia 15 de agosto de 1823. Foi o último estado, a última província a aderir, e isso de forma forçada, a aderir à independência, como aconteceu em várias províncias também do Brasil. Houve guerras para forçar essas províncias, como, por exemplo, também na Bahia, para forçar essas províncias a aderir à independência. Dom Pedro
primeiro teve que enviar tropas. Então, nós tínhamos um debate político naquele momento. Grupos políticos foram formados a partir da independência e cada um aí com as suas prerrogativas. Cabe lembrar ainda que uma coisa é o Dom Pedro declarar o Brasil independente, outra coisa é Portugal aceitar essa determinação, assim como outros países, por exemplo. Então, nós vamos ver agora como que, aos poucos, é que o mundo vai reconhecendo a independência do Brasil. Então, vejam que formaram-se, a partir da independência, 3 grupos políticos no Brasil: o Partido Liberal, o Partido Português e os Liberais Radicais. Vamos ver o que cada um desses partidos defendiam. Olha só, o Partido Liberal eram formados por fazendeiros, altos funcionários e ricos comerciantes. Eles defendiam a independência e uma monarquia chefiada por Dom Pedro, porque havia aí interesses. Observe, são fazendeiros e altos funcionários e ricos comerciantes. Queriam que o Brasil fosse um país independente, mas que fosse governado por um rei, o que na prática acabou acontecendo, né? Dom Pedro foi aclamado como imperador. Mas haviam divergências sobre isso. Por exemplo, o Partido Português, que também faziam parte ricos comerciantes portugueses, eram a favor da recolonização do Brasil. Simplesmente o Brasil deveria voltar a ser uma colônia totalmente atrelada, totalmente vinculada a Portugal e que Dom Pedro voltasse para Portugal. Já o partido dos liberais radicais, como o próprio nome já está dizendo, eram liberais e eram radicais. Eles eram membros das camadas médias urbanas, defendiam a ruptura com Portugal e a instalação de uma república, assim como o fim da escravidão. Por isso eram radicais, né? Além de uma república, desejavam o fim da escravidão, né? Então, cabe lembrar que numa república, os governantes devem ser escolhidos pelo povo, diferente de uma monarquia, onde não há uma participação popular. Ninguém vota para escolher rei, ninguém vota para escolher o imperador. Isso é caráter hereditário. O imperador é imperador até morrer. Quando ele morrer, quem vai ser o seu sucessor serão os seus filhos. E sempre há uma linha de sucessão que o filho mais velho, né? Então, dessa forma, surgiram essas várias ideias a partir do Brasil independente. Então, Dom Pedro declarou o Brasil independente, mas agora o Brasil precisava consolidar a sua independência e precisava que as nações europeias, assim como o mundo como um todo, reconhecesse essa independência. Então, o Brasil se tornou, Dom Pedro declara o Brasil independente em 1822, porém, é apenas a partir de 1825, com o chamado Tratado de Paz e Aliança, feito entre o Brasil e Portugal, somente a partir disso é que Portugal reconhece a independência do Brasil, depois de vários motins e rebeliões que aconteceram no Brasil que eram contrários a essa independência. Vamos ver aqui alguns pontos desse acordo, né? Então, o Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal foi um acordo assinado por Dom João VI e Dom Pedro I, em 29 de agosto de 1829, onde Portugal reconhecia a independência do Brasil. Então, só a partir disso o Brasil foi reconhecido como um país independente pelos portugueses. Embora que os ingleses, a Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, porque tinham interesses econômicos, tinham interesses no comércio com o Brasil, né? Então, vejam, a partir desse tratado também, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Então, vejam que Portugal
exigiu uma grande quantidade de dinheiro do Brasil e o Brasil teve que comprar, né? Teve que pagar pela sua independência. No entanto, o Brasil não tinha dinheiro suficiente para isso. Da onde veio esse dinheiro? Da Inglaterra. Olha os interesses ingleses. Os ingleses tinham interesse nessa autonomia política do Brasil para que o Brasil tivesse mais liberdade de comércio, porque isso era interesse dos ingleses, e cabe lembrar que os ingleses estão aí no auge da Revolução Industrial, produzindo mercadoria à torta e à direita, produzindo uma grande quantidade de mercadoria e precisavam de mercado consumidor. Então, o Brasil contrai uma alta dívida com os ingleses para pagar a sua independência. No entanto, na prática, esse dinheiro nem chegou a sair da Inglaterra, uma vez que Portugal já devia muito dinheiro também para a Inglaterra, então, na verdade, só trocou a conta de lugar, né? Em vez dos portugueses, em vez de Portugal ficar devendo esse dinheiro para a Inglaterra, quem passou a dever foi o Brasil. E assim o Brasil comprou a sua independência. Então, além disso, Dom João VI, que era rei de Portugal, ainda preservaria o título de imperador do Brasil. Então, por esse acordo aqui, Dom João VI teria um título honorífico de imperador do Brasil. Então, era interesse de Dom João ainda continuar com essa relação com o Brasil. Cabe lembrar que a partir principalmente de 1831, quando começa um novo período na história do Brasil, quando Dom Pedro I renuncia, abdica do trono em 1831 e volta para Portugal, rumos diferentes da história do Brasil, e todo esse tratado e as suas características que aqui estão serão modificadas e a estrutura política do Brasil também será modificada. Então, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao final, tá? Não esqueçam de deixar aquele like bacana, de ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, se possível, compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante porque dá um gás, nos incentiva a permanecer com esse trabalho, beleza? Tchau, fui!